Um homem escolhido por Deus desde o ventre da mãe, consagrado como nazireu, abençoado com uma força sobre-humana e destinado a libertar seu povo. Um herói cujo nome é lembrado até hoje como símbolo de coragem e poder divino. Mas mesmo assim, ele caiu. Não na batalha, não diante de exércitos, mas nas mãos de uma mulher. Como alguém tão cheio de unção pode ser derrubado pela sedução de um olhar e pela promessa de amor? Vamos contar a história de Sansão, o juiz mais singular de Israel, e de Dalila, a mulher que se tornou sua ruína. Você vai entender quem foi Sansão, qual era sua missão, por que Dalila o traiu e qual o significado espiritual dessa queda tão simbólica. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar os detalhes dessa narrativa dramática, incluindo trechos bíblicos relevantes, para que você compreenda as lições profundas que ela traz para a vida cristã hoje. A história de Sansão está registrada no livro de Juízes, capítulo 13 ao 16. É uma história de chamada divina, de dons extraordinários, de desobediência repetida e, por fim, de tragédia pessoal. Através dela, veremos como o coração humano, mesmo sendo usado por Deus, pode se perder quando começa a confiar em si mesmo e não no Senhor. Sansão nasceu em um momento crítico na história de Israel. O povo estava sob domínio dos filisteus há muitos anos e clamava por livramento. Foi então que um anjo apareceu à esposa estéril de Manoá, em Zorá, e anunciou que ela daria à luz um filho que começaria a livrar Israel das mãos dos filisteus. Esse filho seria nazireu desde o ventre, separado para Deus, sem jamais cortar os cabelos ou beber vinho. Essa criança foi Sansão, e desde jovem manifestava sinais da presença especial de Deus. Sua força era sobre-humana, capaz de matar um leão com as próprias mãos e de derrotar inimigos sozinho. Ele tinha um propósito claro: combater os opressores de Israel. No entanto, Sansão também era impulsivo, orgulhoso e facilmente levado pelos desejos da carne. Seu primeiro erro veio quando decidiu casar-se com uma filisteia, contra a vontade de seus pais. Durante os preparativos para o casamento, Sansão propôs um enigma aos 30 jovens convidados do casamento. Quando eles descobriram a resposta com a ajuda da noiva, Sansão, furioso, matou 30 homens de Ascalon para cumprir a aposta. Depois disso, sua esposa foi dada a outro homem, e Sansão partiu para a vingança, incendiando as colheitas dos filisteus com raposas amarradas às pernas. Os filisteus, enfurecidos, mataram a mulher e o sogro de Sansão. Em represália, ele os atacou violentamente, dizimando-os. Assim, começou uma guerra prolongada entre Sansão e os filisteus, que durou toda a sua vida. Mas foi em Dan, nos arredores de Gaza, que Sansão encontrou Dalila. Ela vivia num vale, distante da cidade, e logo se tornou objeto do desejo do juiz. Os governantes filisteus viram nela uma oportunidade. Ofereceram grandes quantias de prata para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Dalila insistiu, dia após dia, perguntando-lhe onde residia sua força. Sansão, enganando-a, disse primeiro que seria amarrado com cordas novas, depois com cordas ainda não usadas, e por último, que bastaria tecer suas 7 tranças. Cada vez, Sansão rasgava as cordas e escapava. Mas Dalila não desistia. Até que, cansado de tanto fingir, Sansão finalmente revelou a verdade. Sua força estava em seus cabelos, que nunca haviam sido cortados, pois ele era nazireu desde o ventre. Naquela mesma noite, enquanto dormia, Dalila chamou um homem para aparar seus cabelos. Acordando sem sua força, Sansão tentou fugir, mas foi capturado pelos filisteus. Seus olhos foram vazados e ele foi levado cativo para Gaza, onde passou a girar moinhos como escravo. Meses ou anos depois, seu cabelo começou a crescer novamente. Num grande festival em honra ao deus Dagon, os filisteus reuniram-se para celebrar a vitória sobre Sansão. Levaram-no ao templo lotado para zombar dele. Com as mãos presas às colunas centrais, Sansão orou a Deus pedindo força uma última vez. E com as últimas forças, empurrou as colunas, derrubando o templo sobre todos os presentes. Morreu naquele dia mais gente do que em toda a sua vida anterior.
O clímax da história de Sansão não está apenas na forma dramática como ele morreu, mas no contraste entre sua chamada divina e sua trajetória humana. Este homem, escolhido por Deus, ungido com poder, destinado a libertar seu povo, terminou cego, escravo e ridicularizado. A força que o caracterizava sumiu no instante em que ele permitiu que a fraqueza do coração dominasse sua alma. Foi preciso que tudo fosse tirado dele, sua visão, sua liberdade, sua glória, para que ele finalmente buscasse a Deus com sinceridade. E só então, em meio à dor e ao fracasso, ele obteve a maior vitória de sua vida. É impressionante como Deus pode usar até mesmo nossos erros para cumprir seu propósito. Mesmo em sua queda, Sansão cumpriu sua missão. Paulo escreveu aos Romanos: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Sansão falhou, mas Deus não falhou. A história de Sansão nos ensina muito sobre dons, propósito e responsabilidade. Ele recebeu algo extraordinário, força sobre-humana, mas não soube guardá-la nem protegê-la. Permitiu que paixões passageiras, vaidade e falta de vigilância roubassem o que lhe fora dado por graça. Uma das maiores lições está em Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Sansão não conseguiu dominar suas paixões. Ele buscou mulheres erradas, fechou os olhos para alianças perigosas e ignorou as advertências de sua própria natureza pecadora. Isso nos mostra que o talento ou o dom não substitui a santidade. Outra reflexão profunda é sobre o perigo da familiaridade com o pecado. Sansão conviveu com filisteus, comeu com eles, dormiu com elas, viveu entre inimigos. Com o tempo, isso o tornou vulnerável. Jesus alertou: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Marcos 8:35. Sansão queria viver como o mundo e acabou pagando o preço. Também vemos o papel da sedução e da ganância em Dalila. Ela não era necessariamente má por natureza, mas foi comprada por promessas materiais. Hoje, muitos são seduzidos pelas mesmas armadilhas: dinheiro, reconhecimento, conforto. Tiago escreveu: cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Tiago 1:14. Dalila não precisava odiar Sansão para atraí-lo. Bastou um pouco de ouro e um pouco de pressão. E você? Onde tem deixado brechas em sua vida espiritual? Tem permitido que certos relacionamentos ou influências minem sua fé? Tem negligenciado pequenos pecados, achando que não fazem diferença? Sansão não perdeu sua força de uma hora para outra. Ele a entregou, pouquinho a pouquinho, até que não restou nada. Será que estamos fazendo o mesmo? Hoje, não há gigantescos templos pagãos, mas há altares invisíveis que muitos constroem em seus corações. Alguns são altivos demais para admitir suas quedas. Outros são atraídos por promessas que parecem boas, mas afastam do caminho reto. Muitos carregam dons espirituais, mas não têm disciplina para guardá-los. Quantos líderes, pastores, pregadores, cantores gospel, artistas cristãos, jovens convertidos começaram com unção, mas terminaram caídos? Por quê? Porque subestimaram o inimigo, porque não souberam manter os limites, porque pensaram que podiam andar perto do fogo e não se queimar. A queda de Sansão é um retrato espiritual do que acontece quando colocamos nossa confiança em nós mesmos, em vez de depender de Deus. Precisamos voltar sempre ao altar da oração, ao trono da graça, ao caminho da obediência. Sem isso, qualquer dom pode se tornar uma armadilha. Sansão foi um homem escolhido por Deus, mas que falhou por não guardar sua integridade. Hoje vimos que dons espirituais não garantem salvação. Hoje aprendemos que a sedução do mundo pode ser mais poderosa do que a força física. E hoje refletimos sobre o estado do nosso próprio coração. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que gosta de histórias e reflexões bíblicas.
Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para continuar acompanhando novos vídeos. Vamos juntos e até a próxima jornada. Mantenha sempre a fé. Portanto, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:12.